Agora aqui vale uma consideração importante. A gente precisa potencializar esse aprendizado. O teu crescimento ele não vai cair do céu. Você não vai ficar sentado esperando numa mesa de escritório o aprendizado aparecer. A perícia é sim um aprendizado contínuo e constante, mas você tem que ir atrás desse aprendizado a todo instante. Por exemplo, vou me dar como exemplo. Para adquirir a habilidade de entender as fases processuais, identificar o objeto, o objetivo da perícia, compreender a linguagem jurídica, que é bem complicada, e construir celeridade nas leituras, eu passei meses lendo o processo, meses e anos, na verdade, identificando os pontos relevantes, realizando diligências, mesmo nas perícias em que eu não atuaria. Eu pegava todas as perícias do zero e entregava preparada para o perito realizar apenas o cálculo e elaborar o laudo pericial. Tem que ter muita vontade de aprender e gostar de ler. Isso é muito importante. E além da compreensão das fases processuais ao longo da jornada, o bom perito evolui em vários aspectos, como realização de cálculos, conhecimento de novas modalidades de perícia, dissertação no laudo pericial, além de fomentar as habilidades paralelas, como a boa capacidade de comunicação, seja com clientes ou seja com colega de função. Eu vou falar um pouco mais adiante sobre isso, essas boas habilidades. Mas então, indo em frente assim, eu destaco que o perito que não gosta de ler e escrever, ele não alavanca na função. Ninguém nasce com essa habilidade, tá bom? Adquirimos ao longo do tempo. Mas, como eu disse, devemos potencializar. No meu primeiro contato com a perícia, no primeiro contato com a perícia, o expert deve realizar a leitura dos autos com a finalidade de identificar o objeto, o objetivo da perícia, constatar se a documentação necessária consta nos autos. Ou seja, antes de elaborar os cálculos, que é a cereja do bolo, o perito tem muita leitura pela frente. E avançando um pouco mais assim, no momento de elaboração do laudo pericial, eu costumo falar, não adianta realizar os cálculos se não souber detalhar como foi feito. Cercar de forma clara, de forma bem clara e concisa no laudo pericial. O perito que não tem uma boa habilidade de escrita, ele certamente não fará um bom laudo. Ele pode ter um bom conhecimento técnico, mas ele não vai saber passar aquilo de forma clara. Inclusive, poderá ocasionar em retrabalho. Imagina só, as partes se manifestando e requerendo que o perito esclareça eventuais pontos obscuros que poderiam ter sido sanados, com certeza, com a escrita melhor. O trabalho foi muito bem feito, o resultado está ok, mas o perito ele tem que esclarecer o que ele fez de forma mais clara para que as partes entenderam. Lembrando que o perito ele possui conhecimento técnico, as partes e o magistrado não. Então, nós devemos ter uma linguagem direta, clara, muito importante. Mas avançando um pouco mais também sobre habilidades, saindo dessa seara de leitura, escrita, indo um pouco mais à frente, com o avanço da tecnologia, periodicamente surgem diversas e boas ferramentas que auxiliam o perito no exercício diário da função. Eu destaco duas, os bons e velhos Excel e Word. Todo mundo já usou Excel e Word ao menos umas 100 vezes na vida, eu tenho certeza disso. E desde o meu primeiro contato com a perícia, eu notei que precisaria potencializar o conhecimento de Excel e do Word. Mas calma, mais uma vez, isso não significa que o seu conhecimento deverá necessariamente ser o máximo. No entanto, eu afirmo assim, você precisará possuir uma boa familiaridade com os programas. E isso será imprescindível para as atividades diárias. Ao menos o nível intermediário, avançado, vai ser muito importante, sem sombra de dúvidas. E falando assim, especificamente do Excel, utilizar o programa com dinamismo, aplicando as fórmulas mais recorrentes, dará um upgrade notável para o perito. O tempo de apuração dos cálculos diminui consideravelmente, os erros de digitação, que eu costumo falar que são erros materiais, isso não tem nada a ver com perícia em si, é apenas um erro de digitação, são cada vez menos recorrentes quando a planilha está bem automatizada. E isso não impacta somente na realização dos cálculos, que é a cereja do bolo, do bom uso do Excel. A ferramenta também é importante para o registro e controle de processos, de honorários, que impactará na organização e, consequentemente, na manutenção dos prazos. Imagina só, a gente está lá fazendo a perícia, na rotina diária do escritório, e perceber que o prazo da entrega de um dos laudos periciais se encerra amanhã, e a perícia se encontra na estaca zero. Então, digo para vocês, cara, fique fera no Excel, é muito importante. E já sobre o Word, muitas pessoas elas menosprezam o conhecimento dos recursos que o programa oferece. De fato, assim, na minha opinião, é notável que é muito mais fácil de aprender o Word se comparado com o Excel. No entanto, existem recursos que a ferramenta oferece que são de grande valia para o perito. Eu vou exemplificar para vocês. Imagina ter que passar uma tabela do Excel para o Word. Quem nunca passou por dificuldade na hora de formatar, deixar tudo certinho, lembre-se que, além da boa dissertação, do resultado, a apresentação do laudo pericial também é um grande diferencial. Tanto fique fera no Excel e também no Word.
tá bom? Gente, eu tô falando rápido demais, se vocês tiverem alguma pergunta... Então, vamos lá, eu acho que você está falando um pouquinho rápido, porque o Uhum. pessoal quer anotar, né? Já que você tem muito conhecimento. Então, vamos aí elencar. Uhum. Primeiramente, né? Como eu falei para você, aqui nós não temos tanto escritório de perícia. Então, as Uhum. dicas que você daria para a pessoa iniciar na perícia? Você falou algumas, vamos pontuar elas. Você Uhum. falou que no começo você analisava os processos. Exatamente. Então, não tem segredo, é você pegar um processo pericial e tentar entender, né? Exatamente. Força de As vontade, primeiras né? vezes, imagino como foi. Muito complicado. É força de vontade, né? É sentar e ler. Tem que ler, não tem muito segredo. Todo mundo é que sabe ler. E nem todo. Eu, eu Como eu disse, consigo assim. Uhum. Eu consigo ter acesso a algum laudo pericial para que eu possa acessar, assim? Só por Olha, curiosidade? a perícia ela é personalíssima. Então, levando em conta o zelo com as informações das partes, o perito não deve compartilhar o laudo pericial. Todavia, pode sim ser encontrado por aí, obviamente escondendo o nome das partes e tudo mais, algum modelo de laudo pericial. Entendi. Tem alguns Provavelmente, materiais na internet, né? exatamente. Inclusive, na sala de aula mesmo, os professores geralmente fornecem, né, nas disciplinas, mesmo que seja algum caso simulado, né, mas pode refletir algum caso real que pode acontecer. É muito importante. Exatamente. Aí, eu já dei aula de perícia, eu também gosto muito dessa área. E também nós temos muitos livros, né? Que tem exemplos muito bons de como funciona a estrutura da perícia. Sem contar nas normas, que com certeza vai falar depois, né? Uhum. Então, primeiramente, adentrar esse ambiente aí, olhar como é que funcionam os laudos periciais. Depois você falou a questão da saber se comunicar com normas jurídicas. É muito Para nós importante. contadores é um desafio, né? Também Uhum. ter essa linguagem aí mais própria da área jurídica. Exatamente, é muito importante. E também tem aquela peculiaridade dos próprios advogados e tudo mais, que usam aquelas palavrinhas que são estranhas. Claro que é uma coisa que eu sempre ressalto, assim, cara, não vai ficar no laudo pericial escrevendo latim, não, tá bom? Não vai ficar entrando nessa parte aí, se achando advogado. Não, mais com a prática de leitura e tudo mais, a gente consegue entender um pouco mais essas expressões. Hoje, para mim, é muito tranquilo. Eu pego um processo de 400, 500 páginas e leio em 1 hora e meia, 2 horas, mas no início foi muito difícil. Para eu chegar até hoje aqui, eu tive força de vontade, eu pegava todos os processos para ler. Então, é uma habilidade que ela se adquire ao longo do tempo. Se eu fui capaz, você também é, sincero. Então, tá. Ler os laudos periciais, Uhum. as normas jurídicas, se ambientar ali. Excel, que você falou que é uma peça fundamental para ajudar um bom perito, né? Inclusive na diminuição do tempo de trabalho, isso também é com a prática. E aqui a nossa colega Adriana disse que ela também é perita e que o Excel é o aliado dela. Uhum. E o Word, né? Você deu essa ferramenta. Muito bom, galera. Vão anotando as dicas aí. É muito importante também. Muitas pessoas elas menosprezam um pouco o Word, porque de fato é mais fácil. O Word é só você pegar lá, escrever, não precisa você usar muitas fórmulas, mas tem recursos importantes que a gente pode usar. Como eu disse, além da boa dissertação, que é fundamental, obviamente, do resultado, da estrutura, é muito importante ter uma apresentação bem bacana do laudo pericial, um grande diferencial, né? Ter um trabalho bonitinho, bem organizado, é muito importante. Mas Com então, Ariadne, certeza. eu vou avançando aqui agora, eu vou falar de algum ponto muito importante aqui agora, é até um Certo. pouco polêmico, né? Obviamente não vou entrar na polêmica, mas é sobre a prova do CNPC. Muitas pessoas falam se é obrigatório, se não é. Então, avançando um pouco mais, assim, falando um pouco sobre os pré-requisitos legais para a função de perito judicial e assistente técnico das partes, eu enfatizo também um ponto que eu acho muito importante, que é justamente o CNPC. E logo depois também eu vou diferenciar de forma mais completa as duas formas de atuação, demonstrando na prática. E, enfim, além do conhecimento técnico acerca da matéria, que não é um pré-requisito legal, mas de extrema relevância, para a atuação como perito do juízo, os pré-requisitos são: você tem que ter concluído o curso superior em ciências contábeis, se você for perito contábil, ter o diploma universitário, né? Obter a aprovação no exame de suficiência
e possuir o registro ativo junto ao Conselho Regional de Contabilidade do seu estado e ser cadastrado nos tribunais que você deseja, obviamente, receber as nomeações. E vale salientar que alguns tribunais exigem diploma de curso de extensão de prática pericial contábil, curso de pelo menos 24 horas. Isso varia de região para região, tá bom? Aqui em Salvador mesmo, não tem essa obrigatoriedade, mas eu coloquei para destacar para vocês aqui, porque pode ser que na região de vocês, aqui eu sei que tem pessoas que não são nem da Bahia, nem de Rondônia, então pode ser que seja obrigatório, mas eu vou destacar. E aqui, como eu disse, vai uma consideração muito importante no tocante à aprovação no exame de qualificação técnica, com a finalidade de integrar o rol de peritos inscritos no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, que é o CNPC. Atualmente, não é um pré-requisito para o exercício da função. No entanto, além de ser uma chancela de qualidade, há um apontamento para que no futuro seja obrigatório. Então, esteja preparado, né? É muito, muito importante. Se aprovado, está contido no CNPC, também te obrigará a comprovar a educação continuada, sendo 40 pontos anuais. Esse ano, no ano de pandemia, são 20 pontos. E aqui para nós, perito que não gosta de estudar e não gosta de se atualizar, não vai alavancar na função. Então, é muito importante. E já por outro lado, na atuação como assistente técnico das partes, além do conhecimento técnico acerca da matéria, que é fundamental, os pré-requisitos são ter concluído o curso superior em ciências contábeis, se você for contador, e obter a aprovação no exame de suficiência, você ter o registro ativo junto ao CNPC. Então, só repassando os pré-requisitos legais para perito do juízo: ter formação, né, superior em ciências contábeis e aprovação no exame de suficiência, ter o registro ativo junto ao CRC e ser cadastrado nos tribunais que desejam obter nomeações, sendo que algumas cidades também exigem um curso de extensão de cerca de 24 horas em prática pericial. Já na atuação como assistente técnico das partes, são 2 pré-requisitos: ter o curso superior em ciências contábeis, você tem que ter o diploma universitário, e obter a aprovação no exame de suficiência, tá bom? Esses são os pré-requisitos para atuar na função. Um outro ponto também que eu achei muito importante trazer para vocês, eu entendo, na verdade, como fundamental, que um bom perito deve ser necessariamente organizado. Quem não possui essa habilidade certamente terá um pouco mais de dificuldade na jornada pericial. Ao mesmo tempo que eu sempre saliento que é uma característica, ela pode ser perfeitamente adquirida. Se você hoje não é organizado, você vai ser lá na frente quando você perceber que você tem que ser todos os dias. É muito importante. A organização, ela impacta o dia a dia do perito no que tange ao controle e manutenção de prazos, controle de recebimento de honorários e por aí vai. Vou contar um caso real para vocês, muito interessante. Assim eu exemplifico muito bem. Entre as etapas periciais em que o perito do juiz está envolvido, existe uma que é muito importante, que é a comunicação às partes do início de trabalhos periciais, conforme disposto lá no parágrafo 2º do artigo 466 do CPC. Em uma perícia específica, eu entreguei o laudo pericial e, ok, meses depois eu fui intimado para prestar esclarecimentos acerca da manifestação de uma das partes, e, para minha surpresa, o advogado das partes estava afirmando que eu não comuniquei acerca do início dos trabalhos. Poxa, eu já fiquei até um pouco chateado, né? Poxa, será que eu cometi esse erro? Mas então, eu voltei aos autos, aos meus registros, e constatei que sim, eu havia realizado a comunicação, inclusive no endereço de e-mail que o mesmo informou em uma das petições. Ele não indicou assistente técnico, então eu informei para ele mesmo sobre o início dos trabalhos. Aí eu realizei o laudo complementar novamente, juntando aos autos o histórico do e-mail, que eu já tinha juntado anteriormente, comprovando que sim, eu realizei a comunicação prévia, indicando o e-mail que eu mesmo forneceu nos autos. Eu peguei lá na petição, circulei, olha, juiz, em outras palavras, juiz, olha só, eu mandei para esse e-mail aqui que ele mesmo disse que é dele. Detalhei bem, eu achei que eu estava livre, mas não. Meses depois, novamente, o processo voltou para que eu prestasse os mesmos esclarecimentos. Aí, novamente, eu comprovei e fui mais incisivo. Falei diretamente com o juiz acerca do caso e tudo foi resolvido, né? Ele havia indicado o endereço errado e a culpa não era minha. Mas imagina se eu não tivesse tudo documentado, organizado, se eu não soubesse que tinha passado por todas as etapas. Poxa, ia dar com certeza muito problema para mim, seria uma dor de cabeça. E o Excel, ele ajudou muito nesse controle, conforme eu frisei anteriormente. A cereja do bolo uso do Excel são os cálculos, mas ele também ajuda muito na organização. Eu não uso nenhum programa, eu faço no Excel. Então, deixem bem anotado, um bom perito deve possuir uma boa organização. É muito importante. Então, eu vou falar sobre mais um tópico só, tá? Sobre essa parte de habilidades que um bom perito deve possuir, para não ficar muito longo. Eu poderia falar muito mais, como eu já tinha falado anteriormente. Mas então, seguindo assim, um bom perito, ele deve
possuir necessariamente também uma boa comunicação. Isso é muito importante. Na minha opinião, networking é relacionamento. Então, peritos, peritas, futuros peritos e peritas, potencializa a capacidade de networking e comunicação. Isso vai ser muito importante. Uma boa comunicação deve ser direcionada não só para a captação de clientes, que é fundamental, talvez o direcionamento principal da boa comunicação, mas o networking ele também traz boas parcerias e oportunidades com colegas de função, seja na perícia, seja na auditoria, seja de outra área da contabilidade. Coloquem isso em prática. E aqui vai uma dica. As redes sociais ajudam muito nessa comunicação. Uma prova disso é que aqui estou, né? Conexão Bahia-Rondônia. Então, isso é muito importante. Use bem as redes sociais nesse sentido. Conhecer pessoas, trocar conhecimento, passar coisas boas, também captar coisas boas, é muito importante. Ajudar o colega, uma coisa que eu exerço diariamente, isso realmente é muito bacana. E esse foi o motivo, inclusive, de eu ter feito o Instagram. Mas então, Ariadne, né, esses são os tópicos que eu selecionei para falar de forma breve que o bom perito deve possuir. Certo. O pessoal está empolgado aqui nos comentários, falando de se você tem um passo a passo ou um roteiro de como iniciar. A gente pode depois estar disponibilizando isso. Vocês podem entrar em contato com a gente pelas redes sociais, né? E a gente vai ter o maior prazer em ajudá-los. Principalmente quem está iniciando aí na área, tá? Dicas de cursos também. Depois vocês podem pedir que o Alfredo com certeza vai estar disponibilizando. Eu sei que na perícia tem várias formas de atuação, né? Não é só o perito do juízo. Eu queria que você falasse um pouco mais dessas formas de atuação do perito. Bacana. Eu vou tentar ser bem breve, tá? Porque se a gente for falar também sobre todas as formas de atuação, todas as áreas de atuação, a gente vai ficar 2, 3 horas aqui. Como eu disse, assim, eu estou sempre disponível lá no Instagram, a gente sempre pode estar conversando e tudo mais, detalhando, passando um passo a passo. Tem um artigo que eu sempre indico para vocês, eu posso estar indicando o artigo também, muito bacana. Mas então, quanto às formas de atuação, eu vou focar em diferenciar o perito do juízo de assistente técnico, tá bom? A gente vai um pouco mais nichado, um pouco mais específico, sem abrir tanto e aí confundir um pouco vocês. São, na minha opinião, as 2 maiores formas de atuação do perito. E eu selecionei essas 2 formas para ser bem direto. Então, na atuação como perito do juízo, o expert ele é nomeado pelo juiz para atuar de forma imparcial, mediante a apresentação de laudo pericial, que deverá ser conclusivo, fornecendo subsídios técnicos para a justa solução do litígio. O perito judicial ele é o profissional de confiança do juiz. Todavia, eu saliento que o perito judicial ele não julga o mérito da causa, isso é muito importante. O perito ele fornece subsídios para que o juiz, este sim, tome a sábia decisão. Isso é muito importante. O perito ele fornece subsídios técnicos específicos acerca do teu conhecimento para que o juiz ele decida. O perito ele não julga o mérito da causa, ele não toma decisão nenhuma. É muito comum as partes tentarem induzir o perito do juiz a entrar em questão meritória, mas o expert ele tem que estar muito atento para ele não se complicar, tá bom? Assim, de forma muito breve, o perito do juiz ele pode atuar tanto na fase de instrução do processo, onde ainda não há uma sentença, realizando a perícia e elaborando o laudo pericial que guiará ao juiz justamente para sentenciar o processo de forma justa, como também ele pode atuar na fase de liquidação, em que já há uma sentença e o papel do perito será de transformar a condenação em valores. Isso é muito importante também. Por outro lado, na atuação como assistente técnico das partes, o perito é contratado por uma das partes para atuar de forma parcial. É claro que nos limites legais, tá bom? Não é que a gente está atuando de forma imparcial, que a gente vai sair apurando valores aleatórios. É muito importante salientar isso, porque o nosso cliente ele quer resultado, mas a gente não pode colocar um 0 a mais ali só porque vai ser mais vantajoso. A gente atua de forma parcial, sim, mas nos limites legais. Isso é muito importante. O assistente técnico ele pode atuar prestando consultoria prévia para advogados ou empresas, realizando análise de viabilidade na proposição da ação, na elaboração de cálculos e pareceres que são acostados à petição inicial, na formulação de quesitos, que são perguntas destinadas ao perito do juiz, na impugnação de cálculos, na manifestação ao laudo pericial elaborado pelo perito do juiz, além também de poder atuar na fase de liquidação, realizando cálculos na finalidade de liquidar sentenças. Portanto, o assistente técnico tem como objetivo auxiliar o advogado, através de elementos de prova, fornecendo subsídios técnicos para que o juiz e o perito do juízo reconheçam as diferentes análises acerca da matéria, que serão imprescindíveis para o melhor desvio da causa e o julgamento proferido pelo juízo. Então, das formas de atuação que eu citei,
perito judicial e assistente técnico, eu atualmente atuo tanto como perito do juiz como assistente técnico das partes, com maior foco na assistência técnica. A figura do assistente técnico é fundamental para o advogado no deslinde da causa. 80% da minha atuação, inclusive, ocorre antes mesmo da proposição da ação, antes de acontecer o litígio, onde eu realizo análise, uma consultoria, apuro cálculos, elaborando também parecer, indicando a viabilidade de entrar com aquela ação ou até inviabilidade, entendeu? Eu poupo o advogado lá na frente de ter problemas mais graves. E assim, ingressando com o processo, eu atuo impugnando cálculos, elaborando quesitos, que, como eu disse, são perguntas destinadas ao perito do juiz, manifestando-se acerca do laudo pericial, elaborado pelo perito do juiz, liquidando a sentença. As formas de atuação, né, são diversas. Eu destaco também aqui um ponto muito importante, muitas pessoas me perguntam: poxa, Alfredo, qual o caminho seguir? Você perito judicial, você assistente técnico? Olha, não há um melhor caminho. Seja perito judicial, seja como assistente técnico, seja lá o que for, faça uma análise própria, análise situacional e siga a sua trajetória da melhor forma. Com certeza não há o melhor caminho para seguir, tá bom? Mas já avançando um pouco mais, falando sobre as áreas de atuação, já bem rápido assim, para não esticar a live, ficar 2, 3 horas aqui falando, também é bastante abrangente, tá bom? Eu vou falar de forma resumida, mas de forma bem breve, assim, o perito ele pode atuar em perícias contábeis propriamente ditas, ou seja, na análise de lançamentos, documentos, livro diário, livro razão, livros fiscais, balancete de verificação, demonstrações contábeis. As perícias de apuração de haveres são altamente recorrentes nessa modalidade. O perito também ele pode atuar na área financeira, neste caso, trata-se de perícias sobre contratos de empréstimos, de leasing, de financiamento de qualquer tipo, de câmbio, aí vai. Nesses casos, assim, ocorrem litígios sobre juros simples, juros compostos, encargos financeiros de qualquer natureza, capitalização de juros, comissão de permanência, variações monetárias, variações cambiais, expurgos inflacionários, por aí vai. É uma área realmente bem vasta. O perito também ele pode atuar na área de administração da empresa. Nesse caso, trata-se de perícias contábeis relacionadas com a execução equivocada ou fraudulência de contratos de prestação de serviços para a implantação de sistemas administrativos, de controle interno e de tecnologia da informação relacionadas com atividades comerciais, vendas, serviços. Eu também posso citar que são perícias contábeis sobre prestações de contas de condomínio, prestação de contas de pagamento de comissão, direitos autorais e outras participações. O perito, avançando um pouco mais, o perito ele pode também atuar na área da economia empresarial, avaliação econômica de bens e direitos. Nesse caso, o perito ele atua procedendo à avaliação de máquinas, instalação, avaliação em termos de valores, tá? De máquinas, instalações e outros bens do ativo permanente, também na avaliação de ativos intangíveis, como marcas, patentes, processos de fabricação, fórmulas, direito de imagens, e outros bens imateriais, né? Também podendo atuar na avaliação de empresa em caso de dissolução e resolução de sociedade. O perito ele também pode atuar na área fiscal. Nesse caso, o perito atua na revisão de contas e exame de procedimentos adotados e relacionados com a escritura fiscal, examinando a situação da empresa perante ao fisco, seja no âmbito municipal, estadual, federal. Bem vasto também essa área, muito importante. Tem a área previdenciária, que o perito ele pode realizar cálculos iniciais, liquidação de sentença, contagem de tempo, cálculo de concessão de aposentadoria, revisão de benefícios. Na área trabalhista também com cálculos iniciais, cálculo para acordo, também com liquidação de sentença, muito importante. Atualmente, dessas áreas que eu citei, eu atuo mais na área financeira. Eu faço geralmente muitos cálculos quem me acompanha na página sabe, muitos cálculos de PIS/PASEP, empréstimos, financiamentos, capital de giro, sistema financeiro de habitação, revisão de cartão de crédito, revisão de conta corrente, expurgos inflacionários. Eu já fiz algumas, apesar de agora ser bem recorrente, essa aqui foi mais como perito judicial. Revisão de financiamento estudantil, FIES, também já fiz alguns cálculos nessa modalidade. Revisional de plano de saúde, liquidações de sentença. Então é isso. Dando uma passada geral sobre as formas e áreas de atuação. Como eu disse, poderia ter sido bem mais específico, destrinchado ainda mais cada área, mas aqui está uma visão panorâmica para vocês da vasta área que o perito pode estar explorando na função. Então é isso. Ariadne. Essas são as
digamos, principais formas e áreas de atuação do perito contábil. Muito bacana. A gente tem muitas formas de atuar na perícia, né? Foi muito legal você abrir esse leque. Porque geralmente a gente fica muito na área financeira ou na contábil, né? E aí tem muitas coisas a serem exploradas. Até o Everton deu uma contribuição aqui, que é uma profissão em expansão. Vale lembrar que, em muitos casos, a perícia contábil é um fator decisivo para a resolução de investigações criminais, fraudes financeiras. Enfim, é uma profissão relevante, além de tudo, né? Beleza, vamos falar um pouco da auditoria também? Agora a especialidade da Ariadne. Vamos lá, Alfredo, fazer esse bate-bola aí. O que você quer saber da auditoria? Olha, Ariadne, inicialmente eu queria que você falasse para mim, para todo mundo aqui, né, um pouco sobre o que é auditoria independente, contar um pouco sobre sua história e como você iniciou essa carreira. Então, vamos lá. Desde a graduação, eu sempre quis algo a mais. Eu acho que a gente já entra, né, assim, com os olhos brilhando. O que mais a contabilidade pode me oferecer? E a auditoria, a gente sempre vincula a concurso público, né? Auditor da Receita Federal, auditor da Cefim. E eu descobri, ainda na graduação, essa especialidade, que é você atuar na auditoria de forma independente da empresa. Nós temos também o auditor interno, mas não é o foco aqui, né? A auditoria independente é a mesma que a auditoria externa. Então, ela serve para quê? Uma auditoria externa ou independente, ela valida as informações da empresa. Então, você está ali fazendo a contabilidade e você precisa de algo a mais. Você precisa de um financiamento em um banco. Você precisa angariar recursos para a sua empresa. Isso eu nem estou falando das empresas que são obrigadas a terem a auditoria. Estou falando do mercado que nós temos. Porque, como eu frisei no começo, é muito fácil a gente dar desculpa, né? Ah, para cá não tem escritório de perícia, a auditoria, as grandes empresas não ficam aqui. E não, esse nosso bate-papo, eu quero demonstrar para o pessoal o quanto essas áreas elas são promissoras e o quanto a gente pode fazer a diferença. Então, sempre que uma empresa precisa de auditoria, ela precisa de uma verificação de que as demonstrações contábeis estão atendendo, inclusive, as normas internacionais de contabilidade. Então, nós sabemos que a contabilidade é padronizada, isso quer dizer que eu posso, inclusive, fazer uma auditoria fora do país, se eu estiver atenta às normas, né? Então, é muito interessante que você pontuou também da questão de gostar de estudar. Não adianta eu querer ser auditor, querer ser perito e não estar ali revisando as normas e não saber aonde eu posso atuar. Então, não tem como. Nós temos duas formas de iniciar na auditoria. Eu comecei após a graduação. Então, eu fiz a minha graduação, fui para um escritório de contabilidade, peguei experiência na área contábil. Depois da graduação, eu fiz uma pós, fiz cursos, né, me interessei por essa área de auditoria. E eu quero deixar aqui, até para vocês darem uma pesquisada, como a gente falou que ia deixar dicas práticas, uma fundação chamada FIPECAF. FIPECAF, que é onde eu fiz os melhores cursos de auditoria independente e me deu a base para que eu pudesse trabalhar, além da pós e além de debruçar nas normas, como você falou, não tem como, né? Então você tem que pegar todas as normas e todo dia estar ali estudando. No começo você não entende nada, é normal. As pessoas acham que nós temos uma habilidade extraordinária ou que uns não, é tudo treinável. Foco, disciplina e querer mais, né, da profissão. Então, assim como as pessoas que me procuram falam que tem dificuldade, eu também tenho, né? Eu não leio uma coisa e já entendo. É a persistência mesmo e também a prática vai te levando a ter esse olho clínico, né? Eu garanto que você, quando começou a fazer perícia, tinha um nível de desenvolvimento e hoje tem outro. E assim é na auditoria. Então, eu iniciei após. Eu peguei primeiro o caminho da contabilidade e me especializei. Aí, para eu atuar como auditor independente, eu precisei fazer o exame de qualificação técnica. Porque o perito ainda está sendo implementado, como você falou, né?
Para auditoria, já foi. Então, para a gente atuar, a gente precisa do CNAE, que é o Cadastro Nacional dos Auditores Independentes. Então, você precisa fazer essa prova. Eu fiz essa prova em 2016, e aí tá a coincidência, porque você falou que atua há 4 anos na área, e eu também. Então, eu consegui obter êxito, passei na prova, e comecei a trabalhar com auditoria, né? Essa é uma das formas. A segunda forma, para ninguém ter desculpa aí, é iniciar pelas Big Fours. Claro, aqui em Rondônia nós não temos, mas eu também quero indicar aí para vocês anotarem, pesquisarem, quem tem interesse. Você pode iniciar na auditoria sem experiência alguma. Como? Você entra no site das grandes auditoras, das grandes companhias que fazem auditoria. KPMG, EW, PwC, PwC e Deloitte. Essas são as principais. Você vai entrar lá e vai verificar o programa de trainee que eles têm. Então, por exemplo, na auditoria, o estagiário é chamado de trainee. Até o nome é chique, né? Então, você entra lá sem experiência nenhuma. Tem algumas empresas que vão te pegar na graduação e outras até um pouco após. Cada empresa tem a sua política. E você verifica se o seu perfil está de acordo com a auditoria. Como é que eu vou saber se eu gosto? Pesquisando. Igual você pontuou no começo, eu fui ler laudo, eu fui ver se era aquilo ali que eu queria, se eu me identificava, fui me aprofundando. Na auditoria, a mesma coisa. Você tem um perfil investigativo, você sairia do seu estado para ir para outro? Agora, nessa época de pandemia, está sendo tudo reestruturado, né? Mas o que eles cobram? Disponibilidade para viajar, um inglês, um conhecimento das normas, e você entra na empresa ali e faz a sua carreira de auditor. A equipe te treina, é muito interessante, porque você não precisa trazer essa bagagem. Você tem ali um responsável pelo seu trabalho. Você começa como um trainee e tem um supervisor ali para estar te assessorando. E você vai crescendo dentro da empresa. E eles investem pesado. Eu conheço, tenho colegas, né, que até trabalham com parcerias, que eles começaram assim. Então, a gente troca muitas figurinhas, a gente faz trabalhos de parceria, e é uma forma de você iniciar sem ter experiência, né? Então, recapitulando, pode entrar na área da auditoria como eu, após ter a experiência na contabilidade, ou sem experiência nenhuma, através das Big Fours. Bacana, Ariadne. Show de bola. O Pedro, ele está perguntando aqui, além do CNAE, tem que ser inscrito em algum outro órgão também? Então, é assim como toda profissão, a gente tem que ter os nichos, né? Vamos dizer assim. Então, eu sou auditora independente, passei na prova do CNAE. Se eu quiser fazer auditoria das empresas de capital aberto, eu vou ter que passar em outra prova, que é o órgão regulador das empresas de capital aberto, que é a CVM, Comissão de Valores Imobiliários. Se eu quiser fazer auditoria das financeiras, eu vou ter que passar em outra prova de qualificação do Bacen. Então, depende de onde você quer atuar, tá? Se eu quiser fazer das grandes seguradoras, aí eu vou ter que fazer outra prova de qualificação, além do CNAE, a da SUSEP. Então, verifica qual é a área que você quer atuar e se, além do CNAE, você precisa de atender outro órgão regulador também. Bacana. Outra pergunta também, dessa vez da Marcele Silva. Ela perguntou assim como na perícia, para a auditoria é obrigatória a realização do exame de suficiência? Total. Nós estamos na função, né? Nós temos a profissão contador e a nossa função é auditor ou perito. Então, primeiramente, você tem que ser um contador. Depois, você faz o exame de qualificação técnica. Como você mencionou, a perícia ainda não está cobrando, mas é visto com bons olhos, né, quem tem esse cadastro aí no Conselho Federal de Contabilidade. Legal, muito, muito justo. Então, professora, se eu hoje fosse decidir assim, olha, eu quero ser auditor, o que eu precisaria para alavancar na profissão? Bom, vamos lá. Você precisaria de um conhecimento técnico, não tem como,
né? Não tem como a gente vender sonhos assim, você pode ser o que você quiser, claro, com muito esforço. Então, a primeira dica que eu dou, é para você essa área? Se for, você já vai ter algumas habilidades que, principalmente para um auditor, aquela habilidade de querer investigar, aquela habilidade de, que também acredito que na perícia tenha, de você ter um trabalho a cada dia, não é monótono, se você gosta de rotina, não é perícia e auditoria, né? Porque você vai ter que investigar, descobrir, um dia você está num lugar, outro dia você está em outro, as situações são diferentes. Por mais que eu faça auditoria recorrente nas empresas, na mesma empresa, de um ano para o outro muda muita coisa, né? Então, verifique se você gosta. Como? Você pode olhar as grandes empresas, têm os relatórios de auditoria, você pode verificar como é que funciona. E se você gostar, como é que você pode se destacar? Oferecendo algo a mais para o cliente. Eu sempre falo isso, né? Eu trabalho com auditoria, o meu nicho são pequenas e médias empresas. Eu acredito que 90% das empresas que eu trabalho não precisam de auditoria, mas elas vêm até mim para algo a mais. Então, se elas vêm até mim por algo a mais, é porque eu sei vender o meu trabalho, né? Então, o principal é você saber se vender também. Saber oferecer algo a mais, estar conectado com o que o cliente quer, porque a figura do auditor mudou muito, né? Não é mais aquela pessoa ali que entra na empresa colocando medo em todo mundo, aquela pessoa carrancuda. Não. As empresas estão vendo o auditor como um propulsor dos seus negócios. Então, você pode ajudar a empresa a alavancar os seus resultados, né? Então, por exemplo, como eu falei no início, o meu nicho não é as empresas que são obrigadas a fazerem auditoria. Quais são as empresas que são obrigadas? As empresas que no ano anterior tiveram 280 bilhões em receita, e essas empresas não têm a nossa realidade aqui. Então, imagina se eu parasse para focar nessas empresas. Eu não vou fazer auditoria porque não é a realidade. E não, eu me desenvolvi, peguei esse nicho de pequenas e médias empresas, que são a minha realidade, e apresento auditorias para elas, né? Então, para você se alavancar, muita força de vontade, vontade de empreender, sem vitimismo na área, porque você vai levar não. Hoje mesmo eu levei um não, antes dessa reunião aqui. Eu fiz uma proposta de auditoria e a empresa achou um valor caro e pediu para eu reduzir 50%, né? Então, assim, não vai ter negócio. Então, a gente também tem que estar preparado, ser educado, né? Ninguém te deve nada, né? A pessoa não é obrigada a contratar o seu serviço, mas se ela contratar, ela vai ter uma ótima contrapartida. Deu para entender? Alfredo, quer mais alguma dica? Ficou mais alguma dúvida? Eu gostei muito dessa parte final da questão da proposta de honorários, sobre o não. Isso é muito recorrente na perícia também, principalmente no âmbito da assistência técnica. Eu estava conversando até com um colega, eu fiz uma proposta também de honorários para realizar uma perícia. Não era extremamente complexa, assim, mas eu geralmente cobro na faixa ali, sei lá, dos 700, 800 reais. E, ok, era um valor justo até, talvez até um pouco abaixo do que eu deveria cobrar. Mas o colega, ele rebateu falando que esperava que eu cobrasse no máximo 150 reais. Poxa, imagina se eu sei que faço um bom trabalho e aceitasse isso. Eu não estaria apenas me prejudicando, eu estaria prejudicando toda a classe. Então, é muito importante a gente ter essa visão de classe quando a gente for fazer uma proposta de honorários, aceitar trabalhos. Eu vejo muitos colegas que são muito, muito bons tecnicamente e aceitando fazer trabalhos extremamente baratos. Então, quando a gente for fazer uma proposta, no momento do não, a gente tem que pensar em toda a classe. Muito importante. Mas, então, professora, sendo um pouco mais específico agora, talvez até um pouco mais técnica, me diz assim, quando é solicitada uma auditoria independente? Uma auditoria independente ela é solicitada sempre que há necessidade da empresa validar os números.
Então, por exemplo, né, eu estou fazendo agora uma auditoria numa empresa que ela quer crescer dentro da franquia. Ela é uma franquia e ela quer maiores descontos, maiores vantagens. E assim ir crescendo na categoria. Então, como é bem visto a avaliação de um profissional externo à empresa? Porque é isso que a auditoria externa faz, né? Ela pega uma pessoa totalmente independente da empresa para analisar friamente ali os números e os processos. Então, toda vez que você precisar de uma confiabilidade, você precisar até de um financiamento bancário um pouco mais alto, ou você quer crescer, você já fiz auditorias de empresas que queriam alavancar, queriam saber os seus reais números e queriam uma opinião além do contador. Então, a gente faz isso sempre quando a pessoa, a empresa, né, precisa dessa alavancagem. Ou até mesmo, já fiz auditorias também de pessoas que queriam comprar uma empresa, então foi solicitada a auditoria para verificar se realmente a empresa demonstrava aquilo que estava nos números, né, nas demonstrações financeiras, se os números bancários eram aqueles mesmos. E a gente trabalha com base em testes, né? Nada é achismo. Então, você pega ali uma conta contábil e esmiuça ela. Como que ela surgiu? Né? Quais são os procedimentos que levaram até aqui? Como que é o controle interno da empresa? E aí vai depender. Quanto maior o controle interno, quanto mais ajustado for os procedimentos, menos testes o auditor vai precisar fazer. Agora, quanto mais bagunçada a empresa, quanto mais fraco ali os seus controles internos, mais testes o auditor vai fazer. Então, isso também entra na questão do valor do honorário. Mas também eu saliento que nem toda a empresa vale a pena você auditar, né? Tem algumas empresas porque quando você audita, você tá ali a sua assinatura. Então, tem alguns trabalhos que realmente você tem que fazer essa avaliação, se vale a pena ou não. Aí tem uma pergunta aqui, que a auditoria tem que ter registro na CVM para atuar em empresa de grande porte? Sim. Aí você faz o KNAI e faz a prova para ser auditor da CVM, tá? Tem alguma tabela que estipula dos valores de honorários? Não. Não tem essa tabela, não. Na perícia até tem, né, Alfredo? Na perícia tem. Uhum. Tem sim. Norteia um pouco melhor essa questão dos honorários, né? Mas mesmo assim, no âmbito, principalmente da assistência técnica, a gente vê valores bem variados, né? E aí a gente vê algumas anomalias, digamos assim, profissionais ofertando serviços muito baratos. E, mais uma vez frisando, é preciso ter uma visão de classe, é preciso pensar em todos, tá bom? A questão da precificação, nós temos normas, né, que nos orientam, as normas, como você vai precificar o seu trabalho, e é com base nas horas que você vai gastar, né? Quanto tempo, qual o volume de teste, se você vai precisar viajar ou não. Agora nós estamos em época de pandemia, mas geralmente tem essa realidade, se vai precisar de um deslocamento ou não. Enfim, tudo isso faz a base para a sua precificação. Não é simplesmente pegar um valor ali de mercado que está correndo e precificar, não. É com base no que você vai fazer mesmo. Importante. Na perícia também, além da complexidade do tempo de realização, eu também levo em conta o prazo também de entrega. Tem várias variáveis, né, para a gente fazer uma boa proposta de honorários. Isso a gente aprende na prática também. Eu já tive muita dificuldade de fazer uma proposta justa de honorários, mas na prática a gente vai aprendendo, reagindo bem aos nãos e também aprendendo com sims também, é muito importante, né? E a gente vai alavancando aos poucos. Certo. Então, assim, Alfredo, respondendo a sua pergunta, né? As empresas que precisam de auditoria e as que requerem. As que precisam são as de grande porte, né? Que tiveram no balanço anterior 240 milhões no ativo ou 300 milhões de receita. As entidades financeiras também são obrigadas a terem auditoria e as entidades filantrópicas também, se elas ultrapassarem esse valor que eu falei. Agora, as que buscam auditoria são as empresas que querem crescer, que precisam de financiamento, que vão comprar uma outra empresa e pedem auditoria. Então, nós temos uma série de demandas que dá para a gente trabalhar com esse mercado aí de forma bem bacana mesmo. Bacana. Olha, o Elton, ele perguntou aqui, olha, quais os princípios mais
infringidos pelas entidades auditadas neste momento do mercado? Bom, primeiramente, o princípio da entidade, por mais ridículo que pareça, né? A gente aprende isso na faculdade. Então, às vezes, as pessoas pegam contas da empresa para pagar contas pessoais. Então, isso traz um grande prejuízo, porque você não sabe para onde está indo. Então, é um princípio muito infringido também. E, infelizmente, a sonegação, né? A auditoria, quando a gente vê nos filmes aí, nas séries, é só para buscar fraude e tal, né? Mas não só isso. Você vai ver ali como é que está sendo a dinâmica da sua empresa. Então, às vezes, tem algumas coisas que não são registradas. Então, é por isso que você também tem que tomar muito cuidado com a empresa que você vai fazer a auditoria. Ah, tem a parte financeira, a parte gerencial e a parte contábil, entendeu? Então, a gente tenta aí, ao primeiro momento, esse nem seria um trabalho de auditoria, mas de consultoria, indicar para a empresa o quanto é importante para ela trabalhar com esses números reais. Então, assim, infelizmente, a sonegação, a falta de registro e o princípio da entidade são ainda os princípios mais infringidos aí que eu vejo aqui nos trabalhos que eu presto. Show de bola. A professora foi muito clara aqui, né, com todos os pontos, foi muito bacana aqui. Eu mesmo agora esclareceu muitas dúvidas mesmo que eu tinha acerca da auditoria, tá? Eu sou muito voltado à perícia, gente, e a auditoria é um ponto fraco meu. Tudo que eu sei de auditoria eu vi na faculdade. Pô, fui muito bem. Tive ótimos professores na relação às auditoria, mas a gente sabe que uma coisa é teoria e outra coisa é prática, né? Sem contar também que eu estou bastante enferrujado. Já saí da faculdade há um tempo, então a gente não coloca na prática. De fato, a auditoria é um ponto fraco, digamos, meu, assim. Mas muito bom estar ouvindo a professora e tá adquirindo tanto conhecimento assim. Muito legal. Obrigada, Alfredo. Que isso, nós também que agradecemos aí, porque você está aí jogando bastante conhecimento e quem está na live só aproveitar mesmo, anotar. Não deixe passar nada, não. Vai anotando aí, depois da live vocês pesquisam, já começa aí no perfil investigativo, né? É verdade. Olha, a Andressa fez aqui uma pergunta interessante. Para ser nomeado como perito judicial, precisa conhecer o juiz ou ser indicado para ele? Ou eles nomeiam pelo cadastro mesmo? Olha, eu não conheço nenhum juiz, não. E também não conheço ninguém que trabalhe pela vara lá que eu sou nomeado. Eu atualmente não sou nem tão voltado, tá, à perícia judicial, assim, eu atuo mais na assistência técnica. É escolha minha. A perícia judicial é necessária, inclusive, principalmente para peritos entrantes, assim. Peritos entrantes, eu chamo os peritos que estão iniciando na área. É muito bom para conhecer todas as etapas periciais. Mas eu já passei por essa fase, assim, principalmente trabalhando no escritório de perícia e tudo mais. Eu pegava muitas perícias do início ao fim, como eu disse. Atualmente eu escolhi mais por âmbito da assistência técnica. Mas eu creio que não está muito por aí, não. Conhecer juiz, ser indicado pelo juiz. Eu acredito que a escolha ela é feita mesmo pelo cadastro. Se cadastra pelo tribunal. E vai. Claro que a recorrência em nomeações e tudo mais deve variar de cidade para cidade. Tá? Eu falo isso sempre, porque às vezes uma pessoa lá, tipo, dá um exemplo aqui, lá do Rio Grande do Sul, Alfredo, eu não fui nomeado e tal. Eu não tenho como responder, né? Eu não moro lá, então cada caso realmente é um caso. Não tem como a gente saber, assim, pro Brasil inteiro, né? Uma visão macro. A perícia, né, pela prática que eu tenho aqui de acompanhar colegas de trabalho, também é uma área que eu me interesso, só não adentro ainda porque eu não tenho tempo, mas eu nunca falo nunca, né? Mas o perito, ele é de confiança do juiz, né? Então, assim, quem vai ter que verificar se há uma atividade conflituosa é mesmo o perito, se ele vai declinar ou não. Então, por exemplo, ele pode ser nomeado tanto se ele for amigo ou conhecido, dependendo da capacidade técnica dele, né? E se ele não tiver nenhum impedimento, aí tem que olhar nas normas, ou pelo cadastro. Agora, eu já vi várias pessoas aqui em Rondônia que foram nomeadas sem mesmo conhecer, porque também é um mito, né? Ah, só é nomeado quem conhece o juiz. E não, pode ser que sim e pode ser que não. É verdade. É muito importante, inclusive, realmente muitas pessoas vêm com essa dúvida. Poxa, eu preciso conhecer alguém lá dentro e tal. Eu mesmo não conheço. Não tem, na verdade, ninguém nem na minha família que é formado em direito. Então, é muito importante mesmo a nossa força de vontade, estar apto a ir atrás da oportunidade, né?
Mas, então, olha, o Marcelino fez uma pergunta interessante aqui. Ele perguntou qual site ou recurso facilitador que eu indicaria para perícia na área financeira. Eu indico, assim, sempre, além da parte do contato prático, o perito que ele quer iniciar na área, ele buscar um bom conhecimento teórico, que advém o quê? Da boa leitura, consumir a boa literatura e consumir bons cursos. Eu sempre indico os cursos do Portal Pro Perito, que é o portal que eu já realizei todos os cursos de perícia financeira. Então, fala comigo lá no Instagram, que eu indico direitinho, tá? Essa questão de curso, eu indico um site específico, e aí a gente vai em frente. Legal. O Elton colocou aqui, consultoria, auditoria, perícia, trabalhos profissionais, que em algumas situações os três são aplicados juntos? Se sim, como ficam os profissionais envolvidos? Então, eu mesmo estou vivendo essa realidade na prática, porque eu trabalho com consultoria e com auditoria. E aí, eu não posso fazer a consultoria para uma empresa e depois fazer a auditoria para ela. Eu preciso decidir. Tem esse conflito de interesses. Imagina que eu vou reestruturar a organização interna, colocar ali os controles internos e depois vou auditar o que eu mesmo fiz. Então, nós também temos que ter muita ética mesmo, e saber qual trabalho você vai querer abraçar. Não tem como fazer tudo. E nós temos aí as normas que nos direcionam. Até aqui você pode ir, até aqui não. Então, jamais se venda, jamais queira dar uma desperta, fazer 2 trabalhos. Ah, não, eu vou fazer, porque isso só vai te dar prejuízo futuramente. Inclusive com a empresa, que ela não vai ter a confiança em você, né? Então, aconteceu isso comigo, eu fui contra... Ele pediu o orçamento de 2 coisas, né, para consultoria e para auditoria, e eu tive que sinalizar ele. Olha, se eu fizer a sua consultoria, eu não vou poder auditar a sua empresa ano que vem. E são 2 coisas que ele precisa muito para alavancar ali dentro da franquia dele. Então, a gente vai ter que decidir aí. Bacana, show de bola. Na área na perícia, por exemplo, na área de apuração de haveres, é muito interessante, assim, já aconteceu, eu nunca atuei em perícia de apuração de haveres, não tive essa oportunidade, mas eu já ouvi casos assim de ter parcerias entre peritos, auditores, a demanda é bem gigante mesmo. O Isaías, ele falou aqui, ele perguntou, na verdade, então, não precisa fazer concurso para ser perito contábil? Não precisa de concurso. Como eu disse, os pré-requisitos são você ser formado, você ter a aprovação no exame de suficiência e ser cadastrado nos tribunais. E, claro, esse não é um pré-requisito legal, mas é importante, você tem que ter o conhecimento técnico acerca da demanda, né? Precisa ser nomeado e ter, de fato, não ter o conhecimento para realizar aquele caso. E caso você queira ser um perito contador que tenha um concurso público, tem os cargos também, né? Não é o que o Alfredo trabalha, mas tem esse cargo aí de perito público, contador. Uhum. É outro, né? É outra esfera. E Já a perícia arbitral também, né? A perícia arbitral é outra esfera. A Milena está perguntando aqui, onde serão disponibilizadas as informações e materiais? Que informações, Milena? Nós estamos falando aí dicas práticas, né? O que você quer saber? A gente já deu algumas dicas de sites e materiais, mais livros, CFC, normas na veia, né, Alfredo? Não tem verdade. como. Depois falem comigo no Instagram que eu tenho um artigo muito legal, eu passo para vocês sobre os 9 passos para iniciar na carreira de perito contador. O artigo não é meu, mas eu sempre indico esse artigo, é muito bacana. Muito legal. Você pode deixar lá depois, Alfredo, no seu Instagram, né? E a gente acessa lá. Bem interessante. Legal, bacana. Quais os procedimentos técnicos básicos para fazer uma auditoria? Primeiro, você tem que ter o conhecimento técnico, ler as normas brasileiras de contabilidade, para saber se aquela demonstração está de acordo com as normas brasileiras. Então, você tem que ter um conhecimento tanto de como são regidas as normas e da sua atuação como profissional. Então, você tem normas a seguir, tanto nos seus procedimentos quanto nas suas técnicas. Então, por exemplo, que conflitos de interesse você não pode deixar passar?
como é que você tem que agir como profissional? Você tem que ter zelo, você tem que ter capacidade técnica, você tem que ter postura, você tem que ter sigilo. Então, tudo isso é como o profissional deve agir. E a técnica? Quais técnicas você vai utilizar? Técnica de amostragem, técnica de mapeamento de riscos. Então, tudo isso é esmiuçado para que você possa aplicar, né? Então, é o conhecimento geral e o conhecimento do como o profissional deve agir e o conhecimento técnico. E ter o KINAI. Você não tem como atuar como auditor independente sem passar na prova de exame técnico. Show. Galera, eu acho que foi excelente a nossa live. O que você achou aí, Alfredo? Olha, rapidinho, o Everton ele tá pedindo para falar um pouco sobre perícia arbitral. Olha, o Everton, não é tanto a minha área assim, tá? Isso eu fosse, também para não alongar muito, já que está terminando assim, a live já, eu destaco que a figura do perito arbitral é o profissional designado pelos árbitros em comum acordo entre as partes para dar resolução ao caso. Na arbitragem, as partes buscam assistência de um profissional neutro, que é o árbitro. Ele deve ser, de preferência, um especialista no assunto em questão. Eu nunca atuei na perícia arbitral, mas eu tenho um caso muito, muito interessante, assim, né? Porque nem sempre o cenário da perícia ele é o ideal. A gente tem documentações necessárias, tudo certinho. Tem algumas perícias em que a gente faz a diligência, solicita a documentação, a parte não envia, a gente junta uma petição aos autos requerendo a documentação necessária, a parte não junta. E depois de várias tentativas, o perito, o juiz, em outras palavras, tá? Não com essas palavras, fala, olha, faz com a documentação com o que tem. Poxa, se a gente vai fazer com a documentação que tem, a gente não tem como chegar ao valor correto. Não deixa de ser uma arbitragem. Então, isso é muito interessante também. Eu nunca atuei na prática como perito arbitral, mas observa que esse caso se aproxima, assim, meio que de forma teórica também da arbitragem. Certo. O Jean está perguntando, o Igor está perguntando, já acabou? Ainda não, Igor. Mas nós já estamos aí para o rumo final, mas temos algumas surpresas aqui. Eu vou pedir para o João colocar, nós fizemos um quadro comparativo sobre auditoria e perícia, né? Muitas pessoas confundem e a gente quer colocar aqui para vocês as principais diferenças, para que não haja mais essa confusão aí. João, você consegue colocar para a gente? Everton falou que estava lendo um pouco ali, queria verificar a experiência que eu tinha na prática. Que bom, gente, a gente fica feliz em ajudar. Esse que é o intuito mesmo da live, falar da prática, né? Para que, caso vocês tenham interesse, seja aí mais uma especialidade. Bom, o João está tentando colocar aqui. Vocês estão conseguindo ver? Aqui está aparecendo bem até. Certo. Então, vamos fazer nosso bate-bola aí, Alfredo. Origem da auditoria é o contrato, né? A auditoria ela solicita uma demanda específica e você vai ali e realiza. Já na perícia, a origem da perícia ela se dá mediante ao conflito ou até a lide. Como eu frisei, o conflito ele pode existir até antes de ocorrer a lide, né, do processo. E aí entra a figura, por exemplo, do assistente técnico. Eu atuo muito nessa área de análise de viabilidade, a proposta de acordo entre as partes, mas a perícia ela surge pelo conflito ou pela lide. E aqui a gente pode ver também uma similaridade. Por exemplo, você pode atuar antes, né? A auditoria ela também pode ser preventiva. A perícia também, né? Exatamente. A periodicidade da realização. A auditoria ela é contínua, constante. Ela tem, assim, essa recorrência. Já a perícia ela é eventual e pontual. Mediante quando o conflito ele for resolvido, a perícia, naquele caso, ela não vai mais existir. Ela ocorre, de fato, em questionamento específico. Beleza. Qual é o objetivo da auditoria? Por mais que, como eu comentei, a gente acha que achar a fraude, investigar ali quem está roubando, quem está fraudando a empresa, não.
é examinar, é verificar o que está acontecendo, né? Como que esses números foram criados aqui? Eles apareceram aqui. O que está por trás? Então, é um exame mesmo. O objetivo é examinar. Bacana. Já a perícia é constatar. De fato, o perito ele tem que ser incisivo, constatar o fato. E é isso. Ela não é algo mais, digamos que direto, no caso específico. Bom, a Rosângela colocou aqui, a auditoria externa também seria constante? Sim, Rosângela, a gente está falando da auditoria externa. O que pode acontecer de ter dúvidas é que a auditoria, as normas, inclusive das grandes empresas, falam que você tem que trocar a auditoria. Então, por exemplo, eles recomendam a cada 5 anos você fazer essa rotatividade e ficar um período sem auditar e ir trocando as empresas que fazem a auditoria. Mas ela é recorrente, tá? As empresas que são obrigadas, todo ano, ela tem que fazer auditoria. As financeiras, de 6 em 6 meses. Então, é um trabalho contínuo. Aí, o que vai acontecer depois é a troca das equipes de auditoria para que não haja os conflitos de interesse. Objetivo do exame. Nós trabalhamos com as demonstrações financeiras, demonstrações contábeis. Né? A gente vai examinar ali as demonstrações contábeis e verificar como elas foram originadas. Já na perícia, o objeto de exame é o objeto do conflito, é pontual, como eu já frisei anteriormente, com a finalidade de esclarecer controvérsias, né, específico, restrito aos quesitos e pontos controvertidos, especificados pelo condutor judicial. A gente citou sobre as demonstrações contábeis, sim, o perito ele pode analisar também determinada demanda das demonstrações contábeis, mas não deixa de ser algo específico e pontual para a resolução daquele litígio em tela. Certo. O Jean está perguntando aqui se a auditoria ajuda na padronização das rotinas internas. Na auditoria, você vai demonstrar as fragilidades, você vai apontar, né? Aí, caso você queira resolver isso, o interessante é você fazer uma consultoria, que aí a consultoria, ela é tanto diagnóstica, né, quanto solutiva. Então, o auditor, ele não vai fazer os procedimentos, ele vai apenas indicar o que está frágil ali nos controles. Quem vai trazer essa solução seria a consultoria. E, retomando aqui, você não vai fazer a consultoria da mesma empresa que você fizer a auditoria. São trabalhos que têm esse conflito de interesse. Abrangência, análise de dados. Nós trabalhamos com amostragem, né? A auditoria, ela tem até uma dificuldade que eu vejo na profissão, e agora com a inteligência artificial a gente tem melhorado muito nisso, porque é muita responsabilidade você fazer esse julgamento profissional. Por exemplo, você define ali que abaixo daquele valor você não vai fazer testes. Então, isso é uma responsabilidade muito grande. É um julgamento do auditor, ele precisa ter uma expertise nisso, e isso vai com a experiência, né? Então, a gente trabalha tentando definir as amostras que vão trazer mais clareza à empresa. Claro que a gente quer 100% de assertividade, mas não acontece isso, né? A gente trabalha aí com essa questão da amostragem. Bacana. Já na perícia, nós não trabalhamos com amostragem, o universo é completo acerca da análise documental e constatação de fatos. Certo. Quais são os usuários? Quem se beneficia da auditoria? Todos nós. Até pessoas que investem na bolsa, que vão ali, dão uma olhadinha no balanço das empresas, está sendo um usuário da informação, né? Uma empresa auditada, ela tem essa confiabilidade, tanto nossa, quanto do governo, quanto das instituições financeiras. Como eu disse anteriormente, muitas empresas precisam desse relatório do auditor para conseguir um empréstimo que vai mudar a vida da empresa. Bacana. Já a perícia, em termos de usuários, os interessados são o magistrado e ou as partes.
Certo. A Rosângela colocou aqui, né, que o que eu acabei de falar é muito importante porque existem fraudes exatamente em pequenos valores, considerados desprezíveis de avaliação e consideração. É isso mesmo, Rosângela, é por isso que eu fico bem atenta nesse sentido. Inclusive, fica um adendo aqui, que a auditoria, além de analisar essas questões frias, os números, nós analisamos também as pessoas. Então, é muito mais do que pegar só demonstrativos contábeis. Nós temos cursos que falam sobre técnicas de linguagem, então você tem que analisar o perfil da pessoa, se ela está mentindo ou não, porque geralmente uma fraude é uma coisa muito bem feita, né? Então, não vai deixar ali margem. Os números podem até fechar, mas como é que você vai descobrir aquela fraude? Através de testar outros procedimentos, conversar, entrevistas, e aí é outra expertise que o auditor tem que ter. Saber se comunicar e saber extrair as informações que ele precisa. Tá? Mas não é objetivo da auditoria detectar a fraude. Pode ser que aconteça, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a Ingrid colocou principalmente quanto a fraudadores acidentais. Aí nós temos a diferença, né, entre erro e fraude. Dá para saber o que foi um erro e o que foi uma fraude, e a legislação, inclusive, trata de forma diferente, né? Bom, as normas, anotem aí. Se vocês querem saber como o profissional deve se adequar, é a NBC-PA do auditor independente. PA, de profissional de auditoria. E se você quer saber como que funcionam as técnicas, aí você vai nas normas técnicas NBC-TA. T de técnica, A de auditoria. Então fica bem fácil, assim, gravar. Bacana. E já na perícia, isso aqui também vale também para auditoria. Eu costumo falar que um bom perito não alavanca na função se ele não tiver o conhecimento técnico e específico acerca da norma e da legislação na ponta da língua. Então, eu indico aqui a NBC PP01, que trata do perito contábil, a NBC TP01, que é a norma técnica, que trata da perícia contábil. Eu destaco também ainda os artigos 460 a 464 a 480 do CPC, e a importância também de possuir expertise acerca dos pronunciamentos contábeis. Então, frisando, o perito que não tem conhecimento acerca da legislação vai ter bastante dificuldade para alavancar na função. Certo. A apresentação do resultado é o relatório. Muita gente desatualizada acha que o auditor ainda emite parecer, mas quem está aqui nessa live não é desatualizado, hein? Desde 2016, o auditor emite relatório e não mais parecer, tá? Já a perícia, quanto à apresentação de resultados, ele é mediante ao laudo pericial, quando você está atuando como perito do juízo, e parecer, quando você está atuando como assistente técnico das partes. Ou seja, o perito do juiz, ele apresenta o laudo pericial, e o assistente técnico, ele apresenta um parecer, tá certo? Muito importante. A finalidade da auditoria é emitir a opinião. Ela vai verificar e vai emitir a opinião acerca do que ela consultou. Aí nós temos vários tipos de relatório, né? Relatório sem ressalva, que é o ideal, relatório com ressalva, se as distorções não forem relevantes, se o auditor encontrou ali distorções, mas isso não é generalizado, abstenção de opinião, caso você não tenha acesso à documentação da empresa, então o auditor, como é que ele vai opinar se a empresa não deu subsídios para ele? E também a opinião adversa, quando é o pior cenário, quando ali está tudo errado. Já na perícia, a finalidade é produzir provas. E aqui, eu falei ao longo aí da live, que o perito ele não julga o mérito da causa, ele não decide, ele fornece subsídios técnicos e específicos para o juiz, este sim, tomar a sábia decisão, tá bom? Então, a perícia é um meio de prova. Então, o Wellington colocou aqui qual é a diferença entre a relevância e a materialidade na auditoria. Total, Wellington, você vai ter que verificar qual materialidade para definir que valor não vai ter relevância de acordo com a estrutura total. Então, empresas comerciais, você tem um tipo de materialidade, empresas que prestam serviços, você tem outro.
depende do ramo, e a norma fala disso, se você vai pegar a materialidade com base no lucro da empresa, com base nas despesas, então depende aí da auditoria também. E a Eduarda colocou, pelo que eu aprendi no relatório, tem o parecer, até porque é o ponto de vista do auditor. Isso, Eduarda, o parecer e relatório é a mesma coisa, é uma opinião. Uma opinião não pessoal, né? Uma opinião baseada com tudo aquilo que foi fundamentado. Porque assim como o perito tem que ter ali, como é que chama, Alfredo? Nós chamamos de papéis de trabalho. E nós temos que ter tudo fundamentado para emitir o relatório. Eu vejo alguns peritos também falarem de papel de trabalho, uma nomenclatura, né? Alguns mais experientes, inclusive, que já atuam também com auditoria, assim falam, papel de trabalho. Então, antes era chamado parecer do auditor. Hoje foi substituído o nome do parecer para relatório, mas é só o nome. É a mesma coisa. Assim, foi bem atualizado, está bem melhor, né? Está bem mais elucidativo. Base para a opinião, ficou bem melhor. A norma trouxe mais clareza aí. Certo? Lembrando, gente, que se tiverem mais algumas perguntas para fazer, como a live ela tem limite aqui, né? Podem chamar a gente no Instagram. Vou digitar o meu Instagram aqui, tá? Para que vocês possam estar perguntando lá. E a gente compartilha muita coisa positiva. Né? Fiquem à vontade. A Everton perguntou aqui se na perícia eu utilizo a da indagação com frequência. Nas perícias em que eu atuo, não. Mas eu não vou falar por tudo, tá? Eu não tenho experiência em todas as modalidades de perícia. Na verdade, acho que nenhum perito tem expertise em todos os pontos da perícia. Eu não vou falar no universo completo para não cometer nenhum erro. Mas nas perícias em que eu atuo, não. O Jean Nilo está falando que gostou muito. Que bom, gente. A gente espera que vocês tenham gostado mesmo. E vamos aí para os finalmente. Deixa um recado aí bem bacana, Alfredo, para as pessoas que querem atuar nessa área. O que você enxerga no futuro da profissão? Como é que a gente pode aí trazer mais peritos? Ah, e outra coisa, antes que eu me esqueça. Hoje mesmo a gente consultou no site, né, do CFC, e aqui em Rondônia temos apenas 3 auditores independentes. Então, assim, é um campo muito abrangente para a gente estar aí. E tem 2, né? Porque eu sou uma, então tem mais 2. E no cadastro do CFC tem 25 aqui em Rondônia, de peritos. Olha só então, o quanto de oportunidade, né? Que a gente está inserindo e alavancando na função. Mas então, falando um pouco assim sobre a minha visão, o futuro da perícia, na verdade, muitas pessoas elas questionam sobre o futuro da contabilidade, né? A gente tiver algumas polêmicas por aí. Mas eu afirmo para vocês, tudo se renova e você deve acompanhar esse ritmo. E a mesma coisa serve para perícia, para auditoria, seja lá o que for, com a área da contabilidade. Se você não acompanhar essa renovação, você tem que ficar para trás. E falando especificamente da perícia, existem muitos pontos positivos, ao meu ver, assim, no avanço e incremento de novas tecnologias. A virtualização de processos, por exemplo. Eu não peguei essa época, assim, né? Eu sou mais jovem, mas eu já vi um perito antigo falar que já teve que pegar um processo judicial e colocar no carrinho de supermercado para carregar para casa dele. Imagina que situação. Hoje os processos, em sua grande maioria, não são todos ainda, são virtuais. Então, olha só como o avanço da tecnologia vem a nosso favor. Os novos programas também, automatização em algumas modalidades de cálculos, aqui também dá uma consideração importante. Uma coisa é projetar e outra coisa é realizar. Não vai sair pegando qualquer coisa, não, projetando valores e dizer que fez uma perícia. Não. Eu, por exemplo, só uso Excel, mas sim, tem bons programas aí no mercado e vale muito a pena explorar. E automatizando bem o Excel, que também é um avanço relacionado à tecnologia, nós diminuímos a quantidade de erros humanos e também aumentamos a possibilidade de realização de mais perícias. Isso é muito importante, são pontos muito positivos. Como ponto negativo, nem tudo são flores, eu cito que algumas modalidades de perícias tendem a diminuir. Mas, de uma forma geral, colocando assim na balança, eu vejo um futuro muito promissor para os peritos. Legal. O pessoal aqui comentando que gostou muito, que bom, gente, a gente fica muito feliz. O objetivo era integrá-los à prática mesmo. A Marcela está dizendo que pretende atuar na área de auditoria, fico à disposição aí. E a Paula disse que nós demos um gás para ela ir atrás dos objetivos dela. Muito legal. Então, para o futuro do auditor, eu vejo
Primeiro, eu vejo que, como eu mencionei, nós temos poucos ainda, né? Poucos auditores nessa parte de auditoria que não é cobrada. Então, até o meu artigo da pós, eu quis elucidar isso e falar das pequenas e médias empresas. Então, eu vejo que o futuro da auditoria é auxiliar essas empresas, não só no Brasil quanto no mundo. Já tem muita gente de olho utilizar a auditoria para fazer essas empresas crescerem. A tecnologia, é óbvio, né? Porque nós temos que buscar ferramentas que nos ajudem a trabalhar e não tentar fazer tudo do mesmo jeito, achar que tá bom dessa forma, né? Claro que a gente quebra um pouquinho de cabeça, aprender novas técnicas, novas práticas. Às vezes a gente não tem tempo, mas é importante você dedicar um tempo para aprender novas habilidades. Como eu falei também, a questão da figura do auditor que vem se modificando, não é mais aquela pessoa engessada que entra na empresa causando medo em todo mundo. Se você for assim, você não vai ter muitas demandas. Então, você tem que se colocar à disposição do empresário e, claro, não conflitando os interesses. Você tem que ter postura profissional, mas também dizer que você está ali para ajudar a empresa a crescer. Eu acredito que essa seja a maior finalidade da empresa, da auditoria, ajudar as empresas a crescerem e trazer uma transparência à sociedade, que é o que a gente tanto quer, né? Então, conhecimento, abarcar na área, inteligência artificial e mudar essa postura aí, procurar, além de conhecimentos técnicos, o que vem se falando muito também, essas habilidades comportamentais, que é o que vai fazer diferença aí na nossa jornada. Por fim, eu queria deixar uma frase com vocês do Confúcio, que ele diz: não pense por muito tempo, faça, mas não faça por muito tempo, pense. Certo? Obrigada, gente. Eu quero agradecer imensamente a todos que ficaram aqui. Nossa, vocês desde o começo, né? A gente não baixou aí o pessoal, muito legal. Quero agradecer imensamente ao Alfredo ter aceitado aí esse convite. A gente já estava planejando isso há muito tempo, né, Alfredo? E deu certo as agendas. E o nosso intuito, eu acredito que tenha sido cumprido, que é ajudá-los mesmo, fortalecer a nossa classe, a nossa profissão, falar um pouco da nossa experiência, não só ficar nessa parte teórica, e inspirá-los a seguir aí nessa carreira. Eu agradeço também imensamente pelo convite, deixando aqui também uma mensagem final, porque muitas pessoas elas ficam um pouco para baixo assim sobre poxa, como é que eu vou aprender perícia? Então eu indico vocês buscarem experiência prática na perícia, seja procurando um bom mentor, seja procurando estágio, enfim, em paralelo à realização de bons cursos, vai ser muito importante vocês terem esse contato prático. Então, vão atrás, que vocês vão com certeza conseguir se inserir e alavancar na função. Eu agradeço, eu espero ver vocês um dia pessoalmente, quem sabe, vai ser uma grande honra. Eu agradeço muito mesmo pelo convite, é uma grande felicidade para mim estar aqui. Certo, gente. Estão falando sobre o certificado, vocês vão receber no e-mail. Só façam a lista de presença que tem ao longo aqui, né, dos comentários. Muito obrigada, gente. Boa noite e até a próxima. Até mais.